Olá pessoal, estamos de volta. Nós estamos falando na segunda unidade sobre o homem. Na primeira lição dessa unidade, nós falamos sobre a origem do homem. E nessa lição de agora, eu quero falar com vocês sobre a natureza do homem. Bom, quando estudamos o homem, algo que não podemos nos omitir é com relação à sua natureza, ou seja, como o homem é formado, de que o homem é formado, o que compõe o homem, o ser humano. Quando nós, então, olhamos, né, para algumas ideias de como é o formado homem, não como Deus formou o homem ali, a formação ali, mas de que o homem é composto. Então, nós temos três ideias principais sobre de como o homem é. Primeira ideia é a tricotomia. A segunda ideia é a dicotomia. E a terceira ideia é a unidade psicossomática, tá? A unidade psicossomática. Então, vamos nessas três ideias. Primeiro, a ideia da tricotomia. O que é isso? É que o homem é formado de três partes. Que partes são essas? Corpo, alma e espírito. Então, corpo, alma e espírito são as partes formadas que formam o homem. De acordo com os tricotomistas, o homem, então, ele é formado por três partes: corpo, alma e espírito. Bom, todas as ideias têm alguns versículos bíblicos, né, para que possa embasar ou possa argumentar. Os tricotomistas, eles usam dois textos, e há somente dois textos na Bíblia que vão dar base para essa ideia tricotomista. O primeiro texto da Bíblia é o livro de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. 1 aos Tessalonicenses 5, 23, que diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o apóstolo Paulo, então, escrevendo esse texto, ele fala sobre corpo, alma e espírito. Há outro texto ainda, que a gente se chama na Bíblia, que dá base para que os tricotomistas afirmem que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Bom, é o texto de Hebreus, capítulo 4, no verso 12. Diz assim, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Bom, aqui o autor da carta aos Hebreus, ele fala que essa espada, né, a palavra de Deus, ela divide alma, ela é apta para dividir alma e espírito. Então, de acordo com esses dois textos, os tricotomistas afirmam que o homem é formado de três partes: corpo, alma e espírito. E só há esses dois textos na Bíblia falando sobre essa ideia tricotomista. Mas nós temos a outra ideia, que é a ideia dicotomista. De acordo com os dicotomistas, o homem é formado somente por duas partes: corpo ou alma e corpo e alma ou espírito. Eu fiz uma confusão, né? Então, as partes componentes do homem: corpo e alma ou espírito. Para os dicotomistas, a ideia, né, proposta na Bíblia é que alma e espírito, elas são usadas intercambiavelmente, ou seja, às vezes se usa a palavra alma e às vezes se utiliza a palavra espírito para a mesma coisa, tá certo? E aí nós temos infinitos textos, muitíssimos textos na Bíblia que vão mostrar que o homem só tem essas duas partes. Por exemplo, Romanos no capítulo 8, no verso 10, o apóstolo Paulo diz: Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Bom, Paulo não fala do espírito e da alma.
Ele para somente aqui no espírito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 5, o apóstolo Paulo fala assim: entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, do corpo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, aqui, o apóstolo Paulo ele fala somente sobre o corpo e o espírito. Também em 1 Coríntios 7, 34, nós temos Paulo dizendo: e assim está dividido. Também a mulher, tanto viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Então, e aí tem vários outros textos que você está acompanhando aí na sua apostila, há vários outros textos que nos mostram que não existe corpo, alma e espírito. Mas nós chegamos a uma outra ideia, é a ideia da unidade psicossomática. Para esses da unidade psicossomática, o homem é composto de duas partes, sim, mas o homem é uma unidade. O homem não pode ser dividido. Paulo Comitre, só sou eu, Paulo Comitre, porque eu tenho o meu corpo e minha alma juntos. Tá certo? Quando o homem morre, a palavra de Deus nos diz que o corpo vai para o pó e a alma vai para Deus, que o deu. Bom, o que acontece? Nós estamos incompletos. Haverá um dia em que Cristo voltar, e aí aqueles que morreram, eles terão seus corpos ressuscitados, e esses corpos novamente se unirão à sua alma, para serem a pessoa. Então, na teologia reformada mais recente, a partir da década de 1940, principalmente, me parece, a ideia que sobressai é da unidade psicossomática. Nós não somos nem tricotomistas, nem dicotomistas, mas nós cremos na uniopersonalidade do ser. Ou seja, nós somos um só. Não dá para ser dividido. O homem não pode ser dividido. Então, meus queridos, é isso aí. Como o homem é composto? O homem é composto por essas ideias. Essas ideias estão presentes. Nós, como Igreja Presbiteriana no Brasil, nós somos dicotomistas, cremos em corpo e alma, mas nós cremos também que esse corpo e alma, eles são indivisíveis. Eles não podem ser separados. Que Deus abençoe você e nos vemos na próxima lição.